Você consegue praticar a autocompaixão ou é daquele tipo muito duro que tudo com você é ferro e fogo? Ah, mas lá vem você com esse mimimi de novo, falando sobre a vitimização, sobre eu ser vítima da sociedade, sobre eu precisar ter autopiedade. Calma, gente. Muitas vezes a autocompaixão ela é confundida com a autopiedade, com a vitimização. Mas aqui eu não trago esse tipo de reflexão, não. Eu trago a reflexão sobre a autocompaixão, que é a forma de você ser o seu melhor amigo, de você olhar para as coisas que acontecem ao seu redor, na sua vida, e dar a elas o tamanho que elas merecem e precisam. E eu quero começar essa reflexão com vocês justamente pela ideia de que autocompaixão é fazer com que eu me torne o meu melhor amigo. Então você já se perguntou sobre um pensamento, sobre uma emoção, um evento que aconteceu na sua vida? Como que você responderia se o seu amigo, se um amigo querido estivesse te contando aquilo? Provavelmente você vai perceber que com seu amigo, e nem precisa ser o melhor amigo não, tá? Você seria muito mais acolhedor do que quando as coisas acontecem com você. E acolhedor em que sentido? No sentido de que quando a pessoa conta uma coisa que fez errado, ou então um vacilo que deu, ou então um pensamento preocupante que tem, dificilmente você vai virar para essa pessoa e falar assim, nossa, você é burro demais, por que você está pensando coisas desse tipo? Ou então, por que você fez assim? Provavelmente você vira para essa pessoa e fala, olha, poxa, que chato, realmente você não mandou bem aqui, mas né, vão ter outras oportunidades, ou você ainda consegue reparar esse dano por esse caminho, ou então não pensa assim, vai mais tranquilo, a gente não tem tantas evidências para pensar que isso é verdade. Então, com os outros, a gente tende a ser muito mais acolhedor do que conosco. Eu estou falando aqui para vocês de um elemento relacionado à autocompaixão que tem a ver com essa autobondade, autogentileza. Mas a autocompaixão ela não é só isso. Além desse pilar chamado autobondade, autogentileza, a gente também tem mais dois pilares que completam esse conceito que eu acho muito importante e que fazem muita diferença quando você traz esse conceito, por exemplo, para os seus pacientes. Um outro pilar tem a ver com o estar presente. Eu consigo ser muito mais autocompassivo quando eu me atento a dados de realidade, quando eu consigo descrever o que aconteceu, quando eu consigo contextualizar. Quando eu fico só na interpretação, provavelmente eu vou para um pensamento mais 880, do certo e do errado. Se eu falo para você, eu gritei com meu filho hoje, um comportamento sem contexto, provavelmente você vai interpretar esse comportamento a partir do que você pensa de mim. Se você me acha uma pessoa mais agressiva, você vai falar, poxa, lá vem a Bia gritando novamente com o filho dela. Se você me acha uma pessoa mais mole, você vai falar até que enfim você gritou com seu filho. Mas se eu chego para vocês e contextualizo isso, poxa, eu fiquei sem dormir essa noite e aí o meu filho acordou muito acelerado e me demandando muito. Lá pelas tantas, quando eu vi, eu estava gritando com ele. Quando eu falo isso, provavelmente você que é mãe ou você que já viveu uma situação parecida, primeiramente você já consegue entender melhor essa contextualização que eu faço. Mesmo se você não for mãe, você já viveu algumas situações que você estava ali sobre estresse. E aí você vai conseguir entender melhor quando eu falo para você que eu gritei com meu filho. Então, isso não significa que eu queira gritar sempre com meu filho. Isso não é a mãe que eu quero ser, mas se eu faço isso, contextualizo e consigo me acolher no sentido de pensar, poxa, eu não estou num momento legal, vou precisar ficar mais atenta ao meu comportamento ou à forma como eu estou reagindo às minhas emoções, eu fui mais compassiva. E um terceiro ponto que tem a ver já com o que eu introduzi aí, tem a ver com a humanidade compartilhada. A humanidade compartilhada é pilar para a autocompaixão. O que significa isso? Significa, gente, que a gente é humano e que a gente compartilha dificuldades humanas. Então, se diante de estresse, que foi o exemplo que eu dei, normalmente a gente reage de uma forma mais reativa às emoções, eu consigo entender que aquilo faz parte do repertório humano. Não estou dizendo que eu posso fazer e gritar com meu filho em todos os momentos, até porque essa é a mãe que eu não quero ser, e isso não tem a ver com os meus valores. Mas eu consigo olhar para esse evento, que eu considero
um erro que eu considero que é inválido na minha maternidade e entender com compaixão que aquilo pode acontecer e eu não preciso ficar presa nesse evento como se fosse um grande problema na minha vida. Eu posso ir lá, reparar o dano, pedir desculpa se isso couber, explicar para ele alguma questão que eu acho que cabe, e aí eu consigo me acolher e ultrapassar aquela dor daquilo que eu invalidei de uma forma muito mais tranquila e natural. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês acharam interessante e conhecem alguém que vai se beneficiar, envia para essa pessoa. Ajuda a gente a ampliar esse canal. Eu sou Bia Haut, psicóloga clínica e tenho pós-doc em saúde mental.